A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Pode sentar, por favor. Pode se assentar. Queridos membros, queridos visitantes, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, sou o pastor Alex e estou aqui com muita alegria para comunicar um pouco daquilo que Deus falou ao meu coração. E Ele já tem falado há um bom tempo esta mensagem de hoje. Você que está na internet, fica conosco até o final, viu? Fecha todas essas abas lateral aí, foca aqui que Deus tem algo para você. E está numa construção, essa mensagem se originou de uma conversa entre três pastores. Estava eu, pastor Luiz e pastor Helder, em uma caminhada, de umas 2 horas, e caminhada mesmo, debaixo de um sol escaldante. E aí fomos juntos ali, amadurecendo e desenvolvendo a ideia de falar sobre o sofrimento humano. E aí nós fizemos um combinado ali. Ao voltar da caminhada, eu, como mais maduro, já estava bem pior que eles. E aí fizemos um combinado. Falei assim, olha, quem tiver a oportunidade de ter a pregação primeiro, tem o direito de pregar a mensagem. Quando sobrou para mim, eu falei assim, vixe, perderam a oportunidade. Mas Deus foi misericordioso, viu, pastor Helder e pastor Luiz, e vamos transformar isso aqui numa série, porque conversamos sobre muitas coisas sobre o sofrimento humano. Então vou pregar uma mensagem hoje e as outras 2 eu deixo para vocês. Dito essas coisas, prepare o seu coração para tudo aquilo que vocês ouvirão hoje, e certamente num tempo oportuno, pelas vozes e coração de pastor Luiz e pastor Helder. Antes de começar, eu queria fazer um movimento diferente. Eu quero que você, aí no seu lugar, que você incline a sua cabeça e feche seus olhos. Isso, todo mundo, geral. Aí da câmera, fecha a câmera aqui e fecha seu olho também. Ninguém está olhando para ninguém aqui, ó. Está só eu e vocês, você e Deus. Ninguém está te vendo, apenas eu estou te observando aqui. Está todo mundo, na galeria geral, está geral com o olho fechado. Se você está passando por um período de tristeza na alma, levante uma de suas mãos. Amém, pode baixar, amém, pode baixar, amém, pode baixar, amém, pode baixar. Aí no fundo, amém, pode baixar. Se você está lidando com uma ansiedade severa há algum tempo, isso está corroendo a sua alma, está impedindo você de avançar e de alcançar lugares que almeja, eu convido você a levantar uma de suas mãos, por favor. Amém, pode baixar, amém, pode baixar, amém, pode baixar, amém, pode baixar. Senhor, em nome de Jesus, eu não tenho dúvida que o Senhor trouxe essas pessoas a este lugar, a tua casa de oração nesta noite, e tem incomodado o meu coração sobre esta mensagem, porque eu acredito pelo poder da tua palavra, que em nome de Jesus, todas essas pessoas sairão daqui curadas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor prepare aquilo que o Senhor já tem preparado esses corações, para receber da tua palavra, e que absolutamente nada interfira no teu agir, no teu mover, naquilo que o teu Santo Espírito provocará neste lugar, a partir desde quando eles acordaram pela manhã, e se dirigiram até aqui. Esta é a minha oração, grato, crendo que o Senhor já agiu e operou e respondeu, em nome de Jesus, amém e amém. Se você toma posse dessa palavra, você bate uma palma de palmas bem forte, por favor, por favor. Eu tenho total certeza que você sairá daqui diferente do que entrou de fato. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo já tem lhe incomodado para receber desta palavra, acolhê-la em seu coração e sair daqui radiante do que o Espírito Santo está promovendo na sua vida. O sofrimento da alma, a anatomia do sofrimento, parte 1. Eu lido com o sofrimento de alma o dia inteiro e todo dia. Eu tenho dedicado a minha vida a lidar também
com as minhas doses de sofrimento. E é entre o compartilhar o sofrimento de uma alma humana com outra alma humana, que junto nós vamos encontrando, a partir de Cristo Jesus, do amor dele, que é o que falaremos, um caminho e o processo para a cura. O sofrimento da alma, ele vem de forma silenciosa, mas ele vem devastando tudo pela frente. E qual que é o grande problema do sofrimento da alma? É que ele não aparece em nenhum tipo de exame. Não existe uma máquina que você entra, um tipo de raio-x, uma ressonância, que vai identificar exatamente qual que é a ferida na tua alma e um medicamento específico para que você tome e em 7 dias fique curado. O fato é que esse processo investigativo passa por muitos problemas internos do coração e da mente. E é a partir disso que conversaremos um pouco. A tristeza, o adoecimento da alma, ele vai começando a trazer os seus sintomas, ansiedade, sensação de inadequação, relacionamentos quebrados e tantas outras coisas que vai impedindo, inclusive, de desenvolvermos uma intimidade e um relacionamento maior, melhor com o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, ele nos conduz à raiz desse sofrimento. E ele não nos direciona à raiz, como ele também nos mostra todo o processo de tratamento e cura. Ele não trata apenas os sintomas, como falamos há pouco tempo. Ele revela toda a anatomia, toda a origem, toda a causa, as consequências também, e aponta para um único remédio eficaz. E que remédio é esse? O amor de Deus aperfeiçoado em nós. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nos próximos minutos. E eu convido você, se trouxe sua Bíblia, a abrir na primeira carta de João, capítulo 4, e nós leremos dos versos 17 ao 20. Primeira carta de João, perto do fim, pode correr sua Bíblia aí para o final, e aí você vai encontrar aí 1 de João, capítulo 4, leremos dos versos 17 ao 20. Se você não achou, não tem problema, porque o texto vai ser reproduzido aí na tela, acredito que dê para vocês enxergarem. No que diz a palavra do Senhor. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não se vê. Que esta palavra encontre um lugar precioso no teu coração e que você receba da parte do Senhor a cura em nome de Jesus. A primeira carta de João foi escrita por ele mesmo. João tem seus 5 livros na Bíblia, o Evangelho, as 3 cartas e também Apocalipse. É o mesmo discípulo que caminhou de uma forma mais próxima de Jesus. Vocês se lembram que de Jesus, dentre os 12, existia um grupo menor, e aí nós, para aqueles que fizeram parte de criança, da escolinha dominical, vão sempre se lembrar do barquinho, que aí fica fácil,
Pedro, Tiago e João no barquinho. Então, João era esse irmão que estava mais próximo em algumas situações, e a qual ele mesmo, em sua carta, segundo ele, era o discípulo mais amado. Ele escreve essa carta por volta ali de 90 a 95 depois de Cristo, para uma pequena comunidade cristã na Ásia Menor. E nesta época, a igreja vivia um momento muito delicado. Dentro desses movimentos estavam surgindo falsos profetas, falsos mestres, que estavam distorcendo toda a verdade do Evangelho. E eles estavam influenciando o pensamento protognóstico, ou seja, estavam negando a encarnação de Cristo e também estavam distorcendo a natureza do pecado. Então, tudo aquilo que havia sido construído, estruturado a partir da morte e ressurreição de Jesus, estava sendo ali ameaçado por esses falsos mestres. O que isso estava causando aos crentes da época? Confusão, insegurança e, de certa forma, por conta de tudo isso também, eles estavam emocionalmente abalados em sua fé, porque eles já não sabiam exatamente no que iriam crer, se era nessa doutrina ou se eram nessas coisas novas que esses falsos mestres estavam introduzindo. Havia uma crise, então, desta forma, não apenas doutrinária, mas uma crise emocional e espiritual na vida dos crentes no primeiro século. Então, a carta de João, ela vem para esse objetivo pastoral para os crentes de uma forma muito clara: restaurar a segurança da salvação. Então, reafirmar tudo aquilo que eles já tinham de conhecimento, reafirmar a centralidade de Jesus Cristo, e não a partir do conhecimento que era proposta do gnosticismo, e ensinar a verdadeira fé manifesta no amor prático. Se você observar, e é uma carta curta, a primeira carta e todas as demais, em uma sentada você lê ela inteira, então você vai observar e chegar à conclusão de quantas vezes ele cita o amor nesta pequena carta. E não um amor vertical apenas, tratando todo o amor de Deus por nós, mas o amor nas nossas relações horizontais, ou seja, um com o outro. A necessidade e, a partir de Jesus, a obrigatoriedade de transmitir esse amor. É interessante que o apóstolo do amor, ainda assim, ele, em alguns pontos da carta, ele usa alguns paralelos fortes. Então, por quê? Porque realmente precisa ser combatido as questões, exortando os irmãos e trazendo com muita clareza as coisas importantes, como por exemplo, ele traz aqui no ponto que nós lemos: se você não ama o seu irmão, que você não ama a Deus, que não vê, e o seu irmão, você é um mentiroso. Então ele não alivia quando ele trata o ponto em que o crente não está correspondendo à realidade do Evangelho. Se você em sua casa ler, como fiz o convite, para que você seja edificado com a carta inteira, você vai se esbarrar um pouco antes, acredito que no capítulo 3, onde ele traça um outro paralelo aí um pouco mais pesado. Eu acredito que no 3 ele pegou pesado, e aqui ele falou assim: não, deixa eu aliviar um pouquinho. Porque em um determinado ponto ele traça o paralelo nos comparando com assassinos. Esta é a carta de João, que com muito amor, leveza, ele tem exortado e cuidado da igreja no primeiro século. Ele está tratando este problema central aqui, que era os crentes vivendo com medo, culpa e insegurança espiritual. Já perderam a esperança na salvação e tiraram Cristo da centralidade. Por isso ele apresenta uma verdade poderosa. E que verdade é essa?
A verdade é que o amor de Deus, ele não apenas salva. O amor de Deus, ele também cura, estabiliza e liberta uma alma reclusa. É isso que o amor de Deus em nós, como ele disse, daqui a pouco nós iremos aprofundar, provoca na vida do crente. E é a partir disso que nós precisamos nos atentar para tudo aquilo que Deus falará ao teu coração. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele conecta 3 coisas inseparáveis: o amor de Deus em nós, a ausência de medo e o amor prático ao próximo. E é interessante quando nós lidamos com a ausência de medo, porque conforme o texto mesmo diz, que o amor lança fora o... E porque temos. Porque temos. Sendo que o amor lança fora o medo. E avançaremos um pouco sobre isso também. Dito essas coisas, fica uma grande pergunta para nós desenvolvermos em 3 rápidos pontos, porque o tempo aqui, esse relógio deve estar quebrado. Como eu vou me livrar do sofrimento da minha alma? Como eu faço isso? Como eu vou me livrar disto que me consome? E o primeiro ponto é aperfeiçoando constantemente o amor de Deus em nós até o grande dia. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, ou seja, algo que eu já tenho. E essa confiança por meio do amor aperfeiçoado em Cristo em mim, eu irei permanecer. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então, se Cristo é a essência do amor, nós, enquanto aqui estamos, também precisamos ser. Amém, igreja? Então, o sofrimento da alma muitas vezes está ligado ao medo do futuro, ao medo do juízo, ao medo de não ser suficiente. Nós nos cobramos muito, a sociedade cobra demais, família então nem se fala, filhos, vixe, marido e mulher, nossa. Isso de alguma forma vai nos levando a uma zona de medo, que é um mecanismo de segurança nosso, de defesa, que muitas vezes nos atrapalha, nos aprisiona. E nós precisamos entender a origem de tudo isso, para poder combater eles. João afirma que existe uma segurança possível. Aonde existe essa segurança? No amor de Deus sendo aperfeiçoado em nós. Então lembra que nós estamos neste processo de santificação. Nós já fomos salvos, já fomos justificados e agora, enquanto aqui peregrinamos, estamos buscando diariamente, constantemente, o aperfeiçoamento dos santos. E é dentro deste processo que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Então, o que é aperfeiçoar? Não é se tornar perfeito instantaneamente, mas é amadurecer continuamente. Não é uma exigência de sermos perfeitos, porque nós nunca alcançaremos isso. Mas nós precisamos nos esforçar, nos empenhar, para a cada dia ser um pouco melhor do que fomos ontem. Nós precisamos nos dedicar a largar as nossas mazelas diariamente, pouco a pouco, para que durante esse processo de santificação, não somente eu venha a usufruir de todo esse processo de mudança, mas as pessoas que estão ao nosso redor possam observar este processo e a partir daí, ver em nós a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque é o amor dele aperfeiçoado em nós. João faz essa conexão da experiência do crente ao exemplo de Cristo, afirmando que como ele é, também nós somos. É isso que ele diz aqui neste verso, revelando essa
profunda ligação que nós precisamos ter com Jesus. Esses dias eu estava conversando com um jovem, e eu perguntei para ele assim, eu sempre, na maioria das vezes, eu gosto de traçar uma régua, uma escala, para mensurar as coisas. Então, eu falo assim, cara, falei para ele, eu falei assim, fala aí para mim, de 0 a 10, o quanto você ama Jesus? Ela falou, 10, pastor. Eu falei, uau, que fantástico, cara, eu também, sabia? É 10 mesmo, é 10, pastor, eu amo Jesus. Eu falei, cara, que bênção, que top. Mas eu vou te dar uma chance. Vou perguntar mais uma vez. De 0 a 10, o quanto você ama Jesus? Pastor, é 10. Aí eu falei, é 10 mesmo? É. Aí eu falei, então tá bom. Então agora eu vou te dar a prova do quanto de fato você ama Jesus. Está preparado? Tô, pastor. Então vamos lá. Todo dia devocional? De vez em quando. Culto? Ah, pastor, às vezes não dá para ir. Oração antes de dormir? Às vezes chego cansado. Posso voltar à pergunta, quanto você ama Jesus? Não entendi, pastor. Muitas vezes as nossas ações não correspondem àquilo que nós realmente queremos ser. Eu não tenho dúvida que você ame Jesus, não é isso, não é esse o ponto. O ponto é que para que o amor dele seja aperfeiçoado em nós, vai exigir de nós um relacionamento mais íntimo. Jesus, ele não, como eu posso dizer, ele não está entristecido por você não buscá-lo com frequência. Porque no final das contas, quem está perdendo é você, não é ele. Essa é uma realidade que às vezes é dura, mas é a realidade. Para que esse amor de Deus se aperfeiçoe em nós, nós precisamos desenvolver um relacionamento mais próximo dele. Como que eu fico distante de uma pessoa que eu julgo e digo que amo? Eu saio de casa às vezes 7, 8 horas da manhã, e deixo minha filha na escola, e eu não vejo a hora de poder ter a oportunidade de olhar para aqueles rostos novamente. Eu fico o dia inteiro, a parte do tempo eu consigo administrar bem, mas vai chegando o horário, já começa a me dar coceira, eu não vejo a hora de estar em casa, para estar com as pessoas mais preciosas na minha vida, minha esposa e minha filha. E é assim também com Jesus. Às vezes passa um dia e eu vou dar aquela meditada muito rasa na Bíblia, meu coração fecha, eu me cobro, fico entristecido. E não tem desculpa aqui, é relapso mesmo. Deveria ter administrado melhor meu tempo. Mas para que o amor de Jesus se aperfeiçoe em nós, nós precisamos desenvolver esta intimidade. Quanto mais nós compreendemos e experimentarmos o amor de Deus, isso vai ser proporcionado em nós. Menos medo do julgamento, menos ansiedade sobre o futuro e mais confiança no grande dia. Como eu disse a vocês, aqui eu estou para entregar as ferramentas que Deus colocou em meu coração. Você quer se livrar da tristeza da alma, você quer se livrar da ansiedade, busque mais a presença de Jesus. Você quer que a sua alma aquiete, você quer que a sua mente pare os turbilhões de pensamentos, a síndrome do pensamento acelerado e tantas outras coisas, mergulhe na palavra do Senhor. Priorize o que precisa ser priorizado, e o que precisa ser priorizado é o descanso da sua alma. Porque ninguém consegue, meus queridos, ninguém consegue fazer os seus afazeres com a cabeça rodando a 1000 km por hora em coisas que só traz pensamentos negativos.
Ninguém consegue se focar em algo preocupado com as coisas vindouras. Ninguém consegue. E se conseguir, o rendimento vai ser baixo. E o Senhor está todo o tempo te fazendo um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós negligenciamos essa realidade. Então, aqui é o caminho para o segundo ponto, mas antes você pode anotar essa frase: o sofrimento diminui à medida que o amor de Deus cresce em nós. Quer ver as feridas da alma indo embora? Quer ver você conseguir ter mais foco nos seus afazeres? Quer ver você começar a encontrar a alegria no meio do caos? Medite e permita que o amor de Deus cresça em você, em nome de Jesus. E eu caminho para o segundo ponto: como se livrar do sofrimento da alma, transbordando o amor que já recebemos. Isso é lindo, olha o que diz o texto, isso é lindo demais. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aqui João, ele se aprofunda na questão do medo. O sofrimento da alma está diretamente ligado ao medo. Mas de onde vem esse medo, pastor? Da onde ele surge? E aqui eu desenvolvi o que chamo da tríade do mal. O que vem a ser a tríade do mal, pastor? A tríade do mal e você deve já ter passado por ela ou está passando por ela. A tríade do mal é mágoa, ressentimento e culpa. Isso aqui vai te levar para o buraco. A mágoa, aquilo que não foi tratado. O ressentimento, aquilo que você continua alimentando. E a culpa, aquilo que foi internalizado em você, e você tem dificuldade de se livrar. E aonde vai dar essa tríade do mal? A consequência dela é a vergonha. E a vergonha vai se desdobrar no quê? No orgulho e no medo. É o texto que diz que é um buraco chamando outro buraco, um abismo chamando outro abismo. As coisas vão se aproximando silenciosamente, você não vai dando conta, você vai acreditando, julgando se estar bem gerenciada a situação. Não, isso aqui está tudo certo, eu vou resolver, eu vou fazer aquilo, amanhã eu converso com o pastor, e hoje não dá, e depois semana que vem, e eu vou marcar terapia e também não dá, e aí está muito caro, o convênio não dá, e o tempo vai passando, e vai. O problema da alma, ele só vai crescendo. Daqui a pouco você tem dificuldade de orar, daqui a pouco você, nas suas loucuras de pensamento, acredita que Deus não escuta as suas orações, o pecado vai começando a dominar teu coração, ele vai se fechando, vai se endurecendo, a culpa te oprime. A vergonha começa a fazer com que você nem na igreja vá mais, já vai se afastando da presença do Pai. O orgulho, a soberba começa a dominar o teu coração. Não, ninguém pode saber que eu estou doente. Vocês se lembram bem da história de Naamã. E aquilo vai silenciosamente corroendo a sua alma e destruindo a sua espiritualidade. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor diz para você: permita-se receber diariamente o amor de Jesus por você. Porque o amor lança fora todo o medo. A tríade do mal, ela vai te levar para um ciclo de sofrimento, não somente emocional, mas também espiritual. E aqui nesse versículo tão poderoso, João ele nos convida a refletir sobre essa natureza transformadora do amor de Deus. Esse é o convite
de João, dizendo que o amor de Deus é um antídoto poderoso, eficaz para todo o medo, que tem origem de um espírito que não tem lugar para a plenitude no relacionamento com o Senhor. Este versículo, ele nos provoca a sanar todas as nossas ansiedades. Não é um caso isolado, não é para isso, não é para aquilo, não. Toda e qualquer ansiedade que está rondando o teu coração, a partir do perfeito amor, vai ser lançada fora em nome de Jesus. É isso que vai acontecer, através desta prática do amor. Agindo dessa forma, assim se mostra em nós, quando nós começamos a desenvolver este amor pleno, soberano do Senhor. Nós começamos a observar em nós, a partir de nós, e as pessoas observam que isso é um sinal de uma verdadeira maturidade espiritual. Começa a apontar os sinais da tranquilidade. Quando você aparece uma situação difícil, o que você faz? Antigamente eu me descabelava, eu me descontrolava, eu gritava, eu explodia, eu deslocava para algum vício, mas hoje não, hoje eu consigo dobrar os meus joelhos, saber que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. E se tem um negócio que as pessoas estão ao nosso redor, elas fazem, elas nos observam. E a maioria das pessoas, tudo que é de bom em nós, elas querem. E pastor João, de onde vem toda essa serenidade aí? O que você está tomando? Falou raiz de Jessé, 1 gole por dia. Toma que resolve. 1 golinho por dia. Constância. Consistência e constância. Vai dar certo. O amor de Deus sendo aperfeiçoado em nós. A solução, somente o amor de Deus aperfeiçoado em nós, rompe o ciclo da tríade do mal. E qual que é, pastor, esta solução? Está aí na tela. O amor, ele cura a mágoa. Não existe uma só mágoa, seja ela qual for, que o amor de Jesus não cure. O amor de Jesus, ele dissolve e resolve todo o ressentimento. O amor de Jesus, ele remove do teu coração e da tua mente toda culpa. O amor de Jesus, ele elimina a vergonha. E por fim, lança fora todo o medo. Quem se sabe amado por Deus, não precisa viver se defendendo do mundo. Eu faço parte do Celebrando a Recuperação. E o Celebrando a Recuperação, em todo o encontro, as pessoas que já passaram pelo grupo de passos, ao se apresentar, ela começa da seguinte forma: eu sou um filho amado de Deus, um discípulo de Jesus, e o meu nome é Alex. Eu tenho uma identidade segura, afirmada em Jesus Cristo. Eu não sou alguém a partir das minhas formações, a partir da minha filiação. Eu sou alguém a partir do sangue daquele que morreu na cruz por nós. Esse sou eu, um filho amado, justificado, lidando com os meus pecados, diariamente me permitindo que o amor de Jesus se aperfeiçoe em mim, para que eu desta forma me torne um marido melhor, um servo melhor, um pai melhor, um amigo melhor. Este é um processo de busca, de interação, que nós precisamos desenvolver, dessa íntima comunhão com o Pai.
Queremos ver todo medo ser lançado fora, queremos ter cura da nossa alma, queremos mandar embora toda tristeza, toda depressão. Permita que o amor de Jesus percorra por toda a tua veia. E viva a plenitude daquilo que Ele tem para você. E o caminho para o último ponto, como se livrar do sofrimento da alma humana, amando e perdoando o nosso irmão. Como eu disse, ele sempre traz a questão relacional na horizontalidade. Eu preciso desenvolver essa fé prática em amor com o meu próximo. E o texto diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João, ele é direto, específico, cirúrgico no ponto. Não existe cura da alma sem uma reconciliação relacional. Querido, se você não desenvolver, se você não perdoar, não liberar um perdão, você dificilmente conseguirá desenvolver de uma forma bem honesta um relacionamento genuíno com o Pai. Porque sabe o que o Pai vai falar para você nas suas orações? Olha, se você tem um problema com o teu irmão, deixa aqui sua oferta, vai lá, trata com o teu irmão, resolve com ele, reconcilia, e depois você volta aqui. Está lá em Mateus. Então, é necessário desenvolver essa reconciliação relacional. Querido, se tem alguma coisa que não vale a pena, não vale nem um pouco, é guardar mágoa e ressentimento. Sofri por 40 não, 40 é muito, aí estou acabando com a minha vida. Mas pelo menos uns 25 anos. Cultivando um bichinho de estimação chamado mágoa e ressentimento. Que quando eu me libertei, foi o choro mais leve que eu chorei na minha vida. Um choro em silêncio, um choro de alegria. Um choro de libertação. Um choro de uma reconciliação a partir de um problema que só existia a partir da minha ótica. Porque muitas vezes o problema que você tem colecionado de mágoa e ressentimento só está no seu coração. Muitas vezes o outro não está nem sabendo que você está com tudo isso de problema. Então, quer se manter livre, longe da tríade do mal? Ame mais, perdoe mais. A vida é curta demais. Ela é breve. Não vale a pena. Discutiu com o cônjuge de manhã, se for o caso do homem, antes de ir para casa, floriculturazinha, rosinha vermelha, amorzinho, te amo, me perdoe, vida que segue. Houve um aleluia bem grande, tem gente aí que vai precisar resolver esse problema hoje, hein? E não põe a culpa em mim, hein? Mas é muito simples de resolver. Agora eu preciso defender o meu lado, né? Mulher, se você deixou ali uma coisa mal resolvida, prepara aquela jantinha, aquela mesa posta bem feitinha, né? Fala, amor, te amo, um bilhetinho e tal, vai resolver, viu? Vai resolver. Não precisa ficar guardando para o momento perfeito, porque ele nunca vai existir. Ele nunca vai existir. O momento perfeito Jesus já nos ensina que é o hoje. A oração do Pai Nosso deixa muito bem claro isso. Esse é o momento perfeito, o tempo presente, o tempo em que temos a oportunidade de amar, ser amado, o tempo que temos a oportunidade de olhar no olho daquela pessoa que nós amamos e diz, eu errei, me perdoe, não tem justificativa, nada justifica a minha ação. O fato é que nós temos muito mais para viver feliz do que ficar entristecidos um com o outro. Não vale a pena. O sofrimento da alma muitas vezes está preso em relacionamentos quebrados, falta de perdão e feridas não resolvidas.
Amar a Deus implica amar pessoas. Se você tem uma dificuldade em se relacionar com alguém, se você tem uma dificuldade em se relacionar com pessoas, e, queridos, eu não vou entrar na seara de pessoas com seus transtornos, não vou entrar nessa seara, porque como eu digo e acredito, Jesus é suficiente. Lido com as questões da psique, respeito tudo, mas no meu coração, a resolução do problema humano é Jesus Cristo por conta do pecado. Então, se você tem uma dificuldade em se relacionar com pessoas, muito provavelmente você tem uma dificuldade de se relacionar com Deus. Se você tem uma dificuldade de se relacionar com pessoas, muito provavelmente o seu desenvolvimento de espiritualidade, de fé, de intimidade com Deus, ele está comprometido e vai ser sempre num nível raso. E quer saber uma verdade? Deus não te quer no raso, Deus te quer no profundo. Quer sair daqui curado? Vai no profundo com Deus. Larga para trás tudo que te aprisiona. Larga para trás tudo aquilo que não vale a pena. E receba do amor, da graça do Salvador, Jesus Cristo. Quem não libera perdão, continua emocionalmente preso ao ofensor. Esta é a verdade. E aqui eu quero te deixar 3 regras de ouro, para que você se lembre e se livre aí do sofrimento de sua alma. Primeiro, permita-se ser amado por Deus diariamente. Meu coração, às vezes eu chego em casa, fica absorvendo o dia inteiro dores. E às vezes eu chego em casa, está todo mundo dormindo, e aí às vezes é um bom momento para que eu chore. E uma das coisas que faz eu chorar, mas um choro doído mesmo, é das pessoas que duvidam ainda que Deus a ama. Pessoas que chegam até mim e falam assim: pastor, eu acho que Deus não me ama. Pare de tentar merecer, porque nós não somos merecedores. Pare de tentar merecer essa graça maravilhosa do Senhor. Apenas comece a receber. Comece a receber. Comece a entender e se sentir pertencente ao reino do céu de verdade. Não deixe que esses pensamentos tomem conta da tua mente e do teu coração. Segundo ponto, não negocie com sentimentos não tratados. Mágoa não tratada vira prisão emocional. Começou, surgiu um negócio, a pessoa falou algo atravessado, ou um olhar meio estranho, ou sei lá, vá resolver. Busque um ponto de encontro, talvez está difícil, você não consegue conversar direto com a pessoa, procure um mediador, mas por favor, em nome de Jesus, não permita que isso cresça no teu coração. Um dia essa pessoa vai ter algo valioso para te entregar, te presentear, e sabe o que vai acontecer? Por causa dessa mágoa que você cultiva dela até hoje, você vai ignorar ela totalmente. A pessoa vai estar falando, você só vai ver a boquinha dela, abrindo e fechando, você não vai entender nada. Então resolva. E por fim, pratique o perdão como um estilo de vida. Acople isso na sua vida. Esqueça a vergonha, esqueça o orgulho. Pratique o perdão. Ele não é um sentimento não, e para nós ele também não é opcional, é uma decisão madura na fé, perdoar. Você tem facilidade em perdoar? Parabéns, você está num grau de maturidade cristã bacana.
Pastor, eu tenho dificuldade. Meu irmão, vence essa dificuldade, se entrega ao amor de Jesus, entenda tudo que Ele fez naquela cruz, por amor a você, te perdoando, e perdoe. E fique leve. Pare de carregar fardos que não são seus, desnecessários. E aí eu tenho dificuldade de perdoar, e o que acontece? Eu vou começando a me desviar do caminho, começo a ouvir um monte de coisa na internet, vou começando a ser guiado por um monte de guru que não entende nada de intimidade com Deus. O que estava ruim fica pior ainda. Quando na verdade era só uma ação, e essa ação você sabe qual é: perdoar e amar. Perdoar e amar. A resposta definitiva para o sofrimento da nossa alma, ela não está em técnicas, ela não está em livros de autoajuda, ela não está nas terapias, tudo isso aqui não está em remédio. Tudo isso aqui vai ajudar? Bastante. Eu não estou fazendo propaganda contrária, até porque eu estou nessa linha aí. Mas o que vai curar definitivamente a raiz desse problema está na pessoa de Jesus Cristo. É receber esse amor de bom grado. É inclinar a cabeça e erguer as mãos e receber da graça do céu sobre a tua vida. Porque Ele decidiu se revelar a você, meu querido. Ele decidiu olhar para você quando você estava no vale da escuridão. Ele decidiu estender a mão para te tirar do lodo e te mostrar um novo caminho. E Ele fez isso de uma forma mais absurda do mundo, que é dando a própria vida. Então, replique, seja de fato um imitador de Jesus. Na cruz, Ele levou a nossa culpa, então não tem um porquê você pôr esse peso em você. Ele removeu a nossa vergonha, Ele derramou o amor perfeito em nós, e Ele nos reconciliou com Deus e com os homens. A cruz é o lugar onde o sofrimento da alma encontra o seu fim. É na cruz, meus queridos. É aos pés da cruz que toda aflição, que todo sofrimento da nossa alma precisa ser deixado, para que nós possamos viver a realidade de João 10:10, uma vida, e uma vida em abundância. Hoje Deus não está pedindo de nós perfeição. Ele está, mais uma vez, oferecendo para você o amor dEle, derramado na cruz, com base nisso que cantamos, inclusive. É isso que Ele está nos proporcionando e nos convidando a receber esse amor. Permita que esse amor cure a tua alma. Permite transbordar desse amor na vida dos outros. Flua nesse amor e permita que esse amor seja de fato aperfeiçoado em você, meu querido irmão. Flua nesta realidade do amor constante de Cristo Jesus na sua vida. E viva para a glória de Deus, sempre com um coração grato naquilo que Ele fez. Porque somente o amor de Deus aperfeiçoado em nós é capaz de libertar completamente o sofrimento da alma humana. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio e a oportunidade de receber da tua palavra. Agradecemos, ó Deus, por
preparar o nosso coração para receber desta semente, e façamos neste tempo um compromisso contigo, um compromisso de amar mais, um compromisso de nos relacionar mais, um compromisso de revelar mais o teu amor para o nosso próximo, um compromisso de desenvolver uma intimidade genuína contigo, até transbordar de amor, ó Pai. Nós não queremos mais ser os mesmos, ó Pai querido. Nós queremos sim ser aperfeiçoados por esse amor. Nós queremos sim que esse amor lance fora todo medo. Nós queremos sim ter cada vez mais a confiança e a segurança no eterno. Obrigado, Jesus amado, por tudo que o Senhor realizou e manifestou nesta noite aqui neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor, pelas vidas que foram curadas aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelo teu mover, pelo teu agir, ó Pai, porque aqui está a tua igreja, aqueles que vieram de fato sobrecarregados, entregaram os fardos e os feixes em teu altar, Pai, e sairão daqui, ó Deus, fluindo no amor e na graça revelada na cruz por amor a nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça tão maravilhosa do seu Filho Jesus, e as doces consolações do divino Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, hoje, durante toda essa semana e para todo sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço aí quem está do seu lado. Deus te abençoe.